Bom dia a todos. Vamos falar hoje de um assunto interessante. Então, vou compartilhar aqui um slide que eu e a Luciene fizemos. Por favor, me digam se a hora que vocês conseguirem ver o slide. Deixa eu pôr aqui para apresentar. Estão conseguindo ver minha tela? Então, hoje a gente decidiu Agora, falar. Agora tá? Muito bem. Então, decidimos falar aqui entre as diferenças, né, de sinais e sintomas, e a gente vai usar aqui, isso serve para tudo, tá, gente? Mas a gente vai usar aqui especialmente a depressão como exemplo. Então, a gente vai falar de algumas coisas, de sinais e sintomas, para ficar claro isso daí, mas isso serve para bipolar, isso serve para TAG, isso serve para esquizofrenia. E a gente vai dar alguns indícios aqui, algumas coisinhas também, falando de delírios, para vocês perceberem como que eles são também. Então, o que a gente fala dos sinais? Eles são observáveis. Então, quando a gente está ali no consultório com a pessoa, geralmente, né, nós profissionais, psicólogos, a gente vai perceber ali na pessoa. Então, pensando na depressão, o que a gente vai identificar? A lentidão psicomotora, a pessoa é mais lentificada em seus movimentos, a falta de higiene daquela pessoa, então a gente percebe barba por fazer, um cabelo que não está muito ajeitado, a gente percebe ali um choro mais sensível, qualquer coisa aquela pessoa vai chorando. Então, isso são sinais que nós psicólogos enxergamos. E os sintomas? Os sintomas sempre vai ser o relato do paciente, a experiência, né, daquele paciente. Ele vai verbalizar para nós os sintomas que ele está apresentando. Então, por exemplo, estou sentindo uma tristeza profunda, uma falta de prazer em tudo, ou seja, aquelas coisas que eu gostava de fazer, eu parei de fazer, eu não consigo mais fazer, um pensamento mais negativo, mais catastrófico, mais de morte. Então, ele verbaliza isso para nós. E se fosse tag? A gente ia pensar aí, eu sinto que eu sempre estou acelerada ou que eu sempre estou atrasada, que eu não estou dando conta das minhas coisas. Então, em relação a pensamento, uma agitação psicomotora pode acontecer. Então, ele vai falar o que ele está sentindo ali, os sintomas do que está acontecendo ali com ele, tá? Aí, quando a gente vai dar algum exemplo do sinal, o paciente estar com roupas sujas, não estar tomando banho, mesmo no online, a gente consegue identificar isso. E é por isso que a gente precisa ficar de olho. E nos sintomas, né, ali, o que ele está verbalizando. Eu não tenho vontade de viver, nada faz sentido. Então, a gente vai observar isso no nosso paciente para isso ficar claro ali também, quando a gente sabe o que é sinal e o que é sintoma. Quando a gente fala dos critérios do DSM para transtorno de depressão maior, né, a gente precisa pelo menos 2 semanas de humor deprimido ou perda de interesse associado a pelo menos 4 sintomas dos 9 que apresentam no DSM. Então, a gente vai observar ali sintomas como humor deprimido, perda de interesse ou prazer, insônia, hipersonia, alteração do apetite e do peso, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sintomas, né, de inutilidade, sentimentos ali de nada valia, culpa excessiva, dificuldade de concentração, que também mas sozinho não pode ser identificado, porque a dificuldade de concentração a gente sabe que aparece em vários, né, patologias, pensamentos de morte ou suicídio. Então, o nosso paciente ele precisa estar apresentando há pelo menos 2 semanas consecutivas isso e apresentar pelo menos 4 dos 9 sintomas abaixo. A Rê não apresentou 4, só 3. A gente vai ficar observando, né? E vai ver o tempo ali, esses 15 dias aí, se apresentou mais alguma coisa ou não.
Quando a gente fala do diagrama cognitivo da depressão no modelo de Beck, a gente tem a tríade cognitiva. Então, o que a gente precisa pensar? A visão negativa de si mesmo, a visão negativa do mundo e a visão negativa do futuro. Então, isso sempre vai ter que estar negativo. Então, pensamentos automáticos são negativos, as emoções são negativas, comportamentos de evitação e um reforço de crenças disfuncionais que aparece ali, e a gente lembrando ali das 2 semanas. Então, a gente fala que é uma tríade cognitiva negativa de si mesmo, do mundo e do futuro. Quando a gente pensa no juízo, o tipo de julgamento que vai aparecendo ali no paciente, a gente vai ter aí juízo da realidade, juízo de valor, juízo da personalidade, juízos falsos e os delírios, tá? Ô, Rê, Então, oi, pode falar. desculpa interromper. Você tá passando o slide? Que aqui pra mim não tá passando. Tá Não no tá passando. primeiro, né? Eita, eu tô passando. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Tá bom. Agora passou pra mim. Agora passou? Voltou? Agora, hã? Tá. Você tá aqui Tá no no modo juízo. ação? Isso. Tá, pode ser. Então, eu vou deixar nesse formato que é para vocês conseguirem ver, Tá. tá Obrigada. bom? Mas depois eu vou mandar esse material para vocês também, tá? Então, falando de juízo de realidade, diferenciar o que é real do que não é real, tá? Então, exemplo, saber que uma caneta, meu celular, né, tá aqui na minha mão, ele é real, tá? Então, no caso da caneta, que não é um microfone, que não é um espião, que, por exemplo, implantar um chip dentro do meu batom e toda vez que eu vou usar o batom, eles estão escutando o que eu estou falando. Então, quando a gente faz juízo de realidade, a gente sabe que isso é impossível, que não dá para fazer isso numa caneta, num óculos, né, em algumas coisas ali. O juízo de valor atribui valor emocional ou moral àquela coisa. Então, essa caneta é bonita, roubar é errado. A cor do seu batom é bacana, combina com você, mas para mim não combinaria. Então, é juízo de valor. O que é certo, o que é errado, tá? Juízo da personalidade, que envolve interpretações sobre outras pessoas. Aquele homem é arrogante, aquele homem está bem vestido, então ele deve ser rico. Aquela pessoa não está bem vestida, deve ser pobre, né? Aquela pessoa é alta, deve jogar basquete, aquela pessoa é baixinha, deve ser inteligente. E assim por diante. E juízos falsos, erros simples, né? Que a gente fala que tem a ver com a ignorância, a desinformação da pessoa e que a gente percebe muito isso já ali na anamnese, fazendo anamnese com o nosso paciente, tá? Achar, por exemplo, que o Sol gira em torno da Terra. E quando a gente vai estudar, a gente percebe que não, o Sol está parado e a Terra gira em torno do Sol. Tá? Então, são juízos falsos de erros simples que a pessoa pode aprender, tá? Então, essa é a grande diferença ali. Eu posso não saber tal coisa, mas eu posso aprender que aquela coisa ou a forma de eu pensar estava errada e eu aprendo a forma correta. E o delírio é um juízo falso, irredutível à argumentação lógica. É incompreensível dentro da lógica comum e é uma convicção absoluta. A pessoa tem certeza que aquilo é verdade e irredutível. Por mais que você mostre, por exemplo, essa parede aqui é areia, né? E a pessoa fala, não, essa parede é verde. E por mais que você mostre o que é um verde, o que é um tom de areia, o que é branco, as cores, a pessoa vai continuar irredutível falando que a parede é verde. Então é uma convicção absoluta, e isso é o delírio. E por isso que é importante a gente entender aqui os juízos e o delírio. Tudo bem claro até aqui? Mais para frente a gente pode ter um espaço para dúvida também. E os tipos de juízo que a gente então coloca ali? Juízo de realidade, reconhecer o mundo como ele é. O juízo de valor, que é o julgamento moral, estético sobre outras pessoas e de si mesmo. O juízo de personalidade, que é julgar atitudes e traços
alheios, né? Então, aquela pessoa é irritada, aquela pessoa é feliz, aquela pessoa é gorda, aquela pessoa é magra. Então, de personalidades e traços ali. E os juízos falsos, erros simples, que é a ignorância ou falta de conhecimento sobre aquele assunto. Então, esses são os tipos de juízos que a gente observa na pessoa. E isso não tem a ver com delírio. E quando a gente vai ver erros simples vezes o delírio, né? Então a gente tem ali as características, os erros simples e o delírio. O que é corrigível, então é erro simples. O que não é corrigível é delírio. O que é compreensivo, né? Tem compreensão, ele é um erro simples. E o que não tem compreensão é delírio. E aqui a gente vai ver também que vai depender muito do nível de escolaridade da pessoa para o delírio, tá? Exemplos: o Sol gira ao redor da Terra, né? Que foi o exemplo que eu dei, que na verdade é a Terra que gira ao redor do Sol. E o delírio: vizinhos querem me matar. Rê, mas nesse caso do meu paciente, realmente que os vizinhos queriam matar ele. Mas vai ter evidências sobre isso. E é isso que é a grande diferença. Aí ele vai mostrar que tinha mensagens da pessoa mandando mensagens ameaçando ele, tinha pichação no muro dele, falando vou te matar. Então tinha evidências que aquilo realmente estava acontecendo. Não só no pensamento dele, na cabeça dele. Então essa é a grande diferença ali que apresenta. E as ideias patológicas? Tem ideias prevalentes, né, de pensamentos dominantes, mais com crítica. Então a gente fala como exemplo aqui o toque. Então, o toque tem pensamentos obsessivos, né? Que às vezes ele até fala: eu sei que isso é um absurdo, mas eu não consigo parar de pensar sobre isso. Tem as ideias de sobrevalorizadas, né, ali que são exageradas, que tem uma base real. Por exemplo, a gente dá aqui anorexia, né, que a pessoa olha no espelho e se acha gorda, mas ela já está extremamente magra. E tem as ideias delirantes, que são falsas, têm uma fixação, são irredutíveis e sem críticas, tá? Isso aqui também é legal a gente saber. E características do delírio, quando a gente pensa em depressão maior com delírio. Envolvem várias áreas da vida, e aí pode ser várias áreas, pode ser na vida profissional, pode ser na vida religiosa daquela pessoa, pode ser na vida amorosa. Bizarrices e quebra da lógica, reações afetivas intensas, comportamentos coerentes com o delírio, né? Então, por exemplo, se o meu marido está me traindo, o comportamento vai ser coerente a esse delírio. Delírio primário, que é a ruptura da realidade. Então, esse delírio primário, a gente fala que é aquele mais sério, que a pessoa realmente rompeu com a realidade, que realmente não tem evidências nenhuma e que a pessoa está em grande ruptura com o consciente, com a realidade mesmo ali do dia a dia dela. E os delírios secundários, que são compreensíveis dentro de um contexto, por exemplo, a mania e uma depressão. Os secundários, a gente pode colocar aqui como exemplo, eu comprei demais, eu estou com um sentimento de grandeza e eu estourei o meu cartão de crédito. Mas isso logo cai, porque ele fala assim: eu vou ter que pagar a fatura do meu cartão, e agora? Eu não era tão rico assim, eu não estava merecendo tanto. E na depressão isso também pode acontecer. Então, o primário sempre é o grave. O secundário, ele não é tão grave porque ele tem uma visão ali ainda da realidade. Existe delírios compartilhado, né? Aqui tem histórico no Brasil de uma situação só em literatura. Isso é muito raro, mas pode acontecer. Pode surgir em duas pessoas próprias. Por exemplo, a pessoa foi fazer um exame ginecológico e ela falou que o ginecologista abusou dela. O marido não estava na sala.
mas o marido fala que sim, que ela foi abusada, que ele viu tudo e que ele acredita fielmente no que aconteceu com a esposa. Então a gente fala que é um delírio compartilhado. Induz outros a ter esse delírio, então, por isso que fala compartilhado. Existe um filme que fala disso, né, para quem quiser assistir, entender um pouquinho mais sobre o que é o delírio compartilhado, que é Bem Me Quer, Mal Me Quer. Vocês vão achar um filme antigo, eu não sei se ele está em algum stream ali, mas vocês podem procurar por esse nome, que ele fala bem, de uma forma bem legal, o que é um delírio compartilhado. Às vezes acontece situações em religião falando dessa forma do delírio compartilhado. Então, quando você percebe que tem mais de uma pessoa falando sobre isso, vocês conseguem ali ver que está em delírio compartilhado, tá? O Rê, Oi, bom dia, meninas, tudo bem? bom Você dia. falando de delírio, né? Bom, Da questão de depressão. Quem assistiu aqui o filme Até a Última Gota? assisti, maravilhoso. Ti, Ah, muito bom. chorei da primeira cena até a última. Esse filme é um caso bem, quem não assistiu, assista aí. É um caso de depressão com delírio. Dá para ter um exemplo bem interessante. Fica a dica. Bacana. Depois coloca no grupo também, Lu. E a gente vai para a avaliação das funções psíquicas, né? Que é importante também. Observar pensamento, linguagem, afeto e percepções ali do nosso paciente. Então vamos ver um pouquinho deles, né? A gente percebe um quadro clínico ali do paciente com falta de autocuidado e higiene, como eu falei lá no começo, lentificação psicomotora, pensamento e a fala lentificada, então ele demora ali para te dar uma resposta, a fala também é lentificada, adenonia, que é não sentir prazer em nada, coisas que para ele era normal sentir prazer, não sente mais. Memória de curto prazo é prejudicada e humor deprimido e negativo. Então a gente vai observando ali o paciente já bem embotado, bem lentificado. E o que a gente conclui então disso? Que os sinais e sintomas ajudam a identificar, a diagnosticar aonde o nosso paciente está. Por isso que é importante vocês saberem as diferenças de sinais e de sintomas. Os delírios, eles são diferentes de erros comuns, né? Então, o Sol que roda em torno da Terra, né? Então, isso é um erro comum. E a avaliação do juízo e de ideias são essenciais. A depressão afeta múltiplas funções psíquicas. Então, por isso que eu falei da atenção, da memória, da lentificação, do biológico, a pessoa é mais embotada, mas também a pessoa sem querer tomar um banho, perdendo seus prazeres. E a gente observando tudo isso, a gente consegue identificar aonde o nosso paciente está. E quando a gente fala, então, deixa eu diminuir aqui um pouco para vocês verem, da farmacologia para a visão psicológica, né, dos antidepressivos. Então, a gente tem uma classe de antidepressivo, nós temos exemplos aqui de nomes, né, de medicações que são usadas, a indicação clínica e efeitos colaterais, porque isso é importantíssimo, porque o seu paciente ele vai chegar falando isso para você. Então, o ISRS é a fluoxetina, cetralina, então ela é indicada para depressão leve a moderada. E ela pode causar, principalmente nos primeiros dias, náuseas, e ela pode causar também disfunção sexual. Então, homens e algumas mulheres, lógico, né, não gostam de tomar, porque mexe ali com o libido. O IRSN, que é a
venlafaxina, duloxetina, é para depressão com dor crônica. Então, ele serve bastante para quem tem dor, né? E o que ele causa de efeito colateral? Boca seca e sudorese. Então, a pessoa soa mais. Então, se o paciente falar, depois que eu comecei a tomar essa medicação, eu tô com um suador, eu tô com mais calor, pode ser um efeito colateral da medicação. A triciclicos, que é a mitriptilina, ela é para depressão resistente, aquela depressão que pode aparecer também ali na bipolaridade. Ela causa uma sedação, mas também um ganho de peso, né? Então, algumas pessoas não gostam de tomar essa medicação. A IMAOS, que é a tranilicipromina, é mais para os casos graves de depressão, com risco ali de crises hipertensas. Então, nos primeiros 15 dias, 20 dias, o primeiro mês, o psiquiatra geralmente pede para o paciente ir mensurando como está a pressão arterial deles. Se tiver alteração ali, né, de pressão também, eles vão entrar com outra medicação e tirar, porque também pode mexer ali na pressão do paciente. E eles ficam hipersensíveis, né? Então podem relatar isso também. E os estabilizadores, como o lítio, a lamotrigina, para a bipolaridade, pode causar tremor e ganho de peso. Esse aqui também é um que tem que ser acompanhado por exames de sangue para ver como estão as funções ali do paciente. Alguns pacientes relatam, né, que podem ter algum problema com rins e fígado. Então a gente tem que acompanhar, o psiquiatra também acompanha com exames de sangue. E o ganho de peso também pode acontecer e ele tem que ver se está realmente funcionando através da medida no sangue para o paciente, para o psiquiatra poder ajustar a quantidade. E instrumentos e recursos que a gente usa nesses casos. Então, o mais indicado hoje, a gente tem a escala ABDI-2, que ela está aprovada, né, no conselho. E a gente tem aqui como a gente mensura ela. Então, o paciente responde 0, 1, 2, 3 ou 4. A gente faz uma soma mesmo da resposta do paciente. E se responder de 0 a 3 é mínimo, de 14 a 19 é leve, de 20 a 28 é moderada e acima disso é grave, tá? A gente trabalha com a ficha de pensamentos automáticos do que está acontecendo com esses pensamentos do paciente, situações, emoções, pensamentos automáticos, distorções cognitivas que vão estar mais para catastrofização, distorções mais negativas, quais são as respostas emocionais que esse paciente está dando e quais são as emoções reavaliadas que a gente vai acompanhando, principalmente com o BDI, né, com a escala de Beck aí que a gente vai utilizar. Quando o paciente, vocês percebem que eles estão nesse quadro, vocês já aplicam a escala. Como a gente falou de 2 semanas, né, que ele tem que ter a prevalência ali dos sintomas, eu vou reaplicar essa escala depois de 2 semanas. Se isso piorou, já é indícios para nós psicólogos, principalmente para falar com o psiquiatra, ou se ele não tem um psiquiatra, para nós fazermos o encaminhamento devido para o psiquiatra entrar com uma medicação. E qual é o protocolo da TCC para depressão? Então, o que a gente utiliza ali, né, com o paciente? Psicoeducação sobre a depressão e o modelo cognitivo. Então, a gente vai explicar para ele o que é a depressão, que não é frescura, que é um sofrimento real e que tem tratamento para isso. Vamos monitorar o humor e os pensamentos automáticos. Aqui pode ser que a gente precisa fazer coach telefônico, ou seja, mandar mensagem para o nosso paciente durante a semana, perguntar como ele está, usar aplicativos como o Cogni, para ele ir colocando lá a emoção e a gente ir monitorando mais perto, de uma forma mais efetiva ali com o paciente.
reestruturação cognitiva desse paciente, desses pensamentos, ativação comportamental, então, né, fazer propostas ali dele voltar a fazer as coisas que ele parou de fazer por falta do prazer em tudo. Treino de habilidades sociais, porque é uma tendência muito grande de isolamento, do paciente querer ficar sozinho, dele não querer conversar e muitas vezes não querer fazer o processo terapêutico. Então, a gente faz treino de habilidades sociais com eles. A prevenção de recaída, que é importantíssimo nesse caso, para ele não voltar a ter novamente uma depressão maior. E aqui eu até incluo conversar demais com o psiquiatra desse paciente, porque através desse monitoramento de como a medicação está indo, de como a psicoterapia está desenvolvendo, é que nós vamos conseguir fazer com que o paciente saia rápido, seja do delírio, seja da depressão maior, e observando os sintomas, os sinais que aquele paciente está nos dando. E aí, lógico, a gente agradece sempre, né, vocês aqui com a gente, mas a gente precisa ter a empatia com esse paciente de tudo que está acontecendo com eles, para eles poderem também não ter, né, na verdade, a vergonha de contar tudo o que está acontecendo com ele para nós. Porque acontece muito nesses casos de depressão maior, né, e quando tem o delírio junto, do paciente realmente ficar fora ali da realidade, mas quando o delírio passa, ele ter muita vergonha. E nós, enquanto psicólogos dele, precisamos estar aberto e falar, tá tudo bem, né? Isso foi um episódio que aconteceu na sua vida e vamos trabalhar, vamos tratar tudo isso ponto a ponto para não termos a recaída. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vamos tirar a dúvida de tudo que possa ter acontecido aí. E próxima aula, vamos ter continuação desse tópico aqui.